Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. E vamos hoje, então, buscar a luz da Palavra de Deus para o nosso dia de hoje e também que seja para a semana inteira. Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem pôr-lhe a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e o acompanhou, junto com os discípulos. Nisto, uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias, veio por trás dele e tocou na franja de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão agitada. E disse: Retirai-vos, a menina não morreu, ela dorme. Mas eles zombavam dele. Afastado da multidão, ele entrou, pegou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, irmãos e irmãs, esse Evangelho de Mateus nos relembra que quase 2 semanas atrás nós ouvimos o mesmo texto, mas no relato do Evangelho de Marcos, e tem uns detalhes a mais. Mas, buscando a luz da Palavra de Deus para nós hoje, nós vemos a ação de Jesus diante de 2 situações. Uma jovem, uma menina que foi morta, morreu, e uma mulher que sofria gravemente de hemorragia. As 2 situações apresentam situações graves dentro da mentalidade da época. A mulher que sangrava com hemorragia havia 12 anos era considerada pela religião judaica e pelo judaísmo impura, era um sinal de impureza. Então as pessoas não poderiam tocá-la e ela também não poderia tocar em ninguém, por isso que ela foi corajosa em tocar em Jesus, que ela não poderia fazer isso se ela quisesse cumprir as regras da época. E também a questão do cadáver, quem tocasse um cadáver ficaria impuro, porque um cadáver é considerado algo impuro e a pessoa que o tocasse também ficaria. Então 2 situações muito fortes dentro da realidade da época que Jesus se confronta. Se por um lado essa é a realidade humana, por outro lado a gente vê a realidade divina. O Deus, através de seu Filho Jesus, irmãos e irmãs, nos mostra que está além das nossas compreensões humanas, que não se prende às nossas categorias, aos nossos preceitos humanos. Jesus, ao ser tocado por aquela mulher, sentiu que uma força saiu dele. E quando ele a contempla e ela se apresenta para ele, Jesus diz, Coragem, minha filha, tua fé te salvou. Ao invés de Jesus ficar impuro, como era o que se pensava na época, é Jesus que cura aquela mulher pela fé dela. Então, nosso Deus está mostrando para nós a importância da fé, irmãos e irmãs. A fé verdadeira, a fé no Deus da vida. O encontro com Cristo gera em nós vida nova. Jesus está mostrando a verdadeira face de Deus para nós. É o Deus da vida e não o Deus da morte. É o Deus que acolhe. Coragem, minha filha. Olha o gesto de carinho e de acolhida que Jesus está fazendo. Ele está acolhendo aquela mulher. Está mostrando se o Deus que pregam para ela é um Deus que a descarta, que a exclui, o Deus vive verdadeiro não. Ele acolhe como filha. Depois, Jesus vai à casa da menina que estava morta. Interessante, O pai dessa menina foi atrás de Jesus. Então a gente pode perceber a compreensão que esse pai tinha
Se a menina já estava morta, acabou, não tinha mais o que fazer. Mas possivelmente aquele homem sabia em que Jesus tinha um poder da vida tão forte, tão imenso, que ele foi atrás de Jesus. E quando Jesus entra na casa daquela mulher, daquela menina, toca aquela menina, olha Jesus superando, né, os preconceitos da época, as categorias de pureza e impureza da época. Jesus não se preocupa com isto. Ele toca aquela menina e ela se levanta, tendo vida. A hemorraíça foi curada ao tocar Jesus, que o poder da vida em Jesus a curou e a libertou. E aquele cadáver também recebeu a vida que emanou de Jesus. A gente percebe assim, irmãos e irmãs, no início dessa semana, Jesus, como temos acompanhado nos domingos, realizando os sinais do reino. Jesus tornando o reino de Deus presente no meio de nós, o reino da vida. Jesus é esse que vai gerando vida onde ele passa. Jesus é esse que vai gerando vida nova na vida das pessoas. Queira Deus que diante das dificuldades que passamos na vida, nós possamos ser como essa mulher que tinha hemorragia, que não desistiu, mas procurou ter a fé no Deus da vida, no Deus verdadeiro. Queira Deus que possamos ser como o pai dessa filha, que foi atrás de Jesus quando parecia que não tinha mais solução. Jesus é a nossa solução, irmãos e irmãs. Jesus revela-se como este Deus da vida. E Ele vai nos mostrando que é assim o reino de Deus. E quando Ele nos chama a viver como seus discípulos e discípulas, como Ele nos chama a viver como membros deste reino, nós temos que ser esses geradores da vida que Jesus faz. Se nós somos cristãos, mas que geramos morte com discurso de ódio, com intolerância, com exclusão, nós não estamos sendo sinais do reino no mundo. Então, irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja presente em nós e que a força divina que emana em Jesus esteja em nós, nós o possamos oferecê-la para tantas e tantas pessoas que precisam. Numa realidade ainda sofrida decorrente da pandemia, com tantas mortes, pessoas internadas, pessoas sofrendo, ou sequelas na vida de muitas pessoas, não nos esqueçamos. Jesus é o nosso Deus. E que a fé neste Deus, iluminada pela palavra que ouvimos hoje, nos dê a luz e a força necessárias para sabermos como agir nessas situações. Confiemos em Deus, porque Deus sempre vem até nós, Deus sempre olha por nós e Ele é o Deus da vida. Nem a morte é mais o nosso fim, irmãos e irmãs. Jesus nos revela isso nas suas ações, como hoje ao reavivar essa menina, mas também nos revela com a sua ressurreição. A morte não tem mais poder sobre nós. Somos o povo da vida, porque Deus é o Deus da vida, é a ressurreição de Jesus, isso é a nossa prova maior. Então, perseverança na missão que Jesus nos dá e sejamos esses mensageiros da vida no mundo em que vivemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus da vida derrame as suas inúmeras graças sobre você, sua família e sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, uma boa segunda-feira.